Fala pessoal, aqui é o Kleber, aqui de Maringá. Estamos aqui na Dinâmica Automáticos, trabalhamos com transmissão automática já há mais de 15 anos e participamos também, trabalhamos com treinamentos, represento aqui aí 9 treinamentos automotivos e hoje eu vim falar para vocês, na verdade, dar uma dica sobre a transmissão AW5040, né? A transmissão que equipa a linha GM, Vectra, Astra e Zafira, mais específica. Ela também equipa outros veículos, mas hoje vamos falar desses 3 veículos aí, o Vectra, Astra e Zafira, porque existem algumas diferenças nessa transmissão e muitas vezes causa um pouco de confusão na hora da pessoa. Às vezes, pessoa que às vezes tira o câmbio do carro e vai procurar uma transmissão dessa num desmanche, por exemplo. Então, olhando as transmissões uma perto da outra, parece todas iguais, mas elas têm algumas diferenças muito importantes que devem ser observadas na hora de você, de repente, trocar um conversor, um corpo de válvulas ou às vezes até a transmissão completa, tá? Vou falar para vocês, então, da diferença que a gente tem nos conversores de torque. Você pode observar aqui na bancada aqui, a gente tem 3 conversores. Tá? Os 3 são de AW5040, porém existem diferenças entre eles que são muito importantes de ser observadas. Esse primeiro conversor aqui, a gente encontra nos Vectras de motor 2.2, tá? Então, toda vez que você pegar um Vectra 2.2, você vai ter esse conversor, tá? Com a especificação, com essa escrita 10Z, tá? Toda vez que você pegar um conversor desse, você encontrar essa inscrição 10Z, você sabe que esse conversor aplica no Vectra 2.2, cujo corpo de válvulas só vem com 4 solenoides. Esse carro aqui não tem controle de neutro, tá? Já um pouquinho para cá, esse do meio, é um conversor de Vectra também, porém já traz a inscrição 14L. Esse conversor aqui, pessoal, ele aplica no Vectra 2.0 e Zafira 2.0, tá? Então é um conversor específico para essa motorização. Entre eles, vocês não notam diferença assim aparente, você pode ver que o gargalo é igual, as traseiras dos conversores, ó, são iguais, são idênticas, tá? Como vocês podem observar, mas é importante a gente saber a diferença. E aqui temos um outro conversor de Vectra, nesse caso aqui um Vectra Elite, um 2.4, que traz a inscrição 420, tá? Então são os 3 modelos que a gente tem nesses veículos. Quais são as diferenças, pessoal? Se vocês olharem em cima deles aqui, vocês praticamente não notam diferença. Mas na hora que aproximar a câmera, vocês conseguem observar, cada numeração ele traz um ângulo da palheta interna da turbina de maneira diferente. Então, o 10Z, por exemplo, ele traz o ângulo da palheta um ângulo mais positivo, né? Você pode ver que a palheta interna do conversor, que para o lado de dentro dele tem várias paletas, e elas têm ângulos diferentes. Já no 14L, o ângulo é diferente, e já no 420 o ângulo é totalmente diferente também dos outros 2. O que isso quer dizer? Que cada tipo de motor, cada motorização, 2.2, 2.0, 2.4, ele precisa de ter uma recepção, assim, o câmbio recebe o torque do motor de maneira diferente. Então, cada motorização, ele é necessário ter um conversor que recebe essa força de maneira diferente. Então, na hora de você trocar uma transmissão, vai no ferro velho, o cara te vende uma transmissão de Vectra para uma Zafira, vendendo como se fosse tudo igual, você observa o conversor, se tiver, né? Ou que você tem no seu carro, você vai comprar um outro, tem que observar isso aí. Porque você pode ter um problema de excesso de combustível, né? Um carro fica gastando depois que você trocou a transmissão com o conversor, você nunca consegue baixar esse consumo, ou você nunca consegue dar uma força nesse carro, ou ele fica com uma troca de marcha irregular, e na hora que você for olhar, na hora que você se der conta, você vai ter um conversor aplicado de maneira incorreta, tá? Então essas são as dicas na parte de conversores do AW5040, então tem que ficar atento, tá bom? Uma outra coisa que eu já comentei no caso aqui do conversor 10Z, que todos os carros que usam esse conversor, ele traz o corpo de válvulas com 4 solenoides, ele não tem controle de neutro. Já nesses 2 casos aqui, no 14L e no 420, os corpos de válvula já são com 5 solenoides, como a gente pode ver nesse daqui, ó. Então já existe o solenoide de controle de neutro, tá? Então, no caso, esses 2 aqui são de mudança, esse aqui é um regulador de pressão, esse de baixo é o de aplicação da embreagem no conversor, do TCC, e esse aqui é o de controle de neutro, que no caso do 10Z, ele não tem esse conversor, nos carros mais antigos, tá? Mas no caso desse corpo de válvulas de 5 solenoides,
são iguais, porém, quando a gente tem aplicação num 2.0 e num 2.4, a gente tem diferença na placa central, nessa placa do meio do corpo aqui, dessa parte, tá? E também na quantidade de esferas. Um corpo de válvulas desse aplicado num carro 2.0, a gente vai ter as duas placas nessa configuração. A placa menor V3 e a placa maior, no caso essa placa aqui, uma placa X4 ou X5, tá? Então, câmbios com 5 solenoides, conversor 14L 2.0, corpo de válvulas, placa V3, X4 e X5, com 10 esferas, tá? Se a gente tiver um corpo de válvulas desse num carro 2.4, né, no Vectra Elite aí, usando um conversor 420, nós vamos ter o corpo com 5 solenoides, a placa menor V3 também, já a placa do meio, a gente vai ter uma placa nessa numeração, ó. Pode aproximar que você vai ver, ó, a numeração K6. Então, se você pegar um carro, um corpo de válvulas, se você não souber que motor que é, nessa configuração V3 e K6, conversor 420, um Vectra 2.4. Nesse caso, pessoal, o corpo de válvulas já vem com 11 esferas, ele vem com uma esfera a mais, tá? Por fora, assim, você olhando à primeira vista, você não nota diferença, mas conhecendo esses detalhes que eu passei para vocês, você consegue identificar um e outro, tá bom? São informações que a gente passa no nosso treinamento, essas e outras, muito mais, né? Que isso aqui é só um apanhado bem rápido para dar uma força para quem está começando aqui e não tem tanta prática com transmissão, é mais para poder ajudar os amigos aí que estão começando a trabalhar com transmissão automática, tá? Então, nós da Inove ficamos contente em poder ajudar a compartilhar com vocês essas informações e no decorrer aí dos dias a gente vai poder trazer para vocês mais informações, mais dicas, tá? Acompanha o nosso canal, deixa uma curtida, deixa um comentário lá que a gente fica contente em estar compartilhando com vocês isso aí, tá bom? Então, meu nome é Kleber, precisando da gente, só entrar em contato com o nosso telefone aí. Agradeço, um abraço a todos.